Fala pessoal, tudo certo? Tudo legal? A direção Chavante pagou uma folha em atraso. Os últimos dias foram mais tranquilos no Bento Freitas, mas a situação ainda é muito complicada. Os últimos resultados colocaram o Brasil a 9 pontos do primeiro time fora da zona do rebaixamento. Aumenta cada vez mais a necessidade de vitória e o Brasil vai ter que ter um retrospecto amplamente favorável, muito diferente do que foi no primeiro turno, neste segundo turno da Série B. E fora de campo, né, a direção procura encontrar o rumo certo. A gente vai falar mais sobre isso, mas antes de fazer um convite, vem te juntar ao Corneteiro FC. É fácil, te inscreve no canal no YouTube, aciona o sininho das notificações dos nossos vídeos, curte, comenta e compartilha também os nossos vídeos e nos acompanha nas redes sociais, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Tá certo? Nesta sexta-feira à noite, o Brasil entra em campo contra o Remo e a situação exige vitória, vitória e vitória. Não é diferente dos outros jogos, mas vai aumentando cada vez mais a dificuldade. O Brasil necessita urgente da retomada. Mas o Kleber Gaúcho falou que o grupo está focado, que o grupo vem se doando ao máximo, ele reconhece as limitações do grupo, mas diz que o ambiente é bom no vestiário e que os atletas estão se doando. Vamos ver aí se contra o Remo já o Brasil consegue iniciar esta virada. Mas a situação fora de campo é muito complicada. Vamos recapitular tudo o que aconteceu. Os problemas no Brasil iniciaram lá no Campeonato Gaúcho, quando o Departamento de Futebol, numa declaração do Cláudio Fabrício Montanelli, quando ele ainda estava como vice-presidente de futebol do clube, se não me engano foi no confronto contra o Coritiba, na coletiva pós-jogo, ele disse que no Campeonato Gaúcho o Departamento de Futebol queria a formação de um grupo que trouxesse a identidade do Brasil de volta, ou seja, um grupo de garra, de pegada, de força física. E essa ideia não foi aceita, não acharam legal e formaram um grupo que hoje está aí, a maioria dos que estavam no Campeonato Gaúcho, um grupo tecnicamente muito limitado, ainda segue nesta Série B. Aí a gente já via que as coisas não estavam caminhando na mesma linha. Já com a Série B em andamento, depois de um gaúcho de muita dificuldade, como todos sabem, veio o problema da saída do Cláudio Tencati, que não caiu bem no departamento de futebol, segundo declarações dos integrantes do futebol. Eles foram avisados da saída do Tencati, da dispensa do Tencati, não foram consultados. Aí veio as declarações bombásticas do Denilson, que agravou ainda mais e escancarou os problemas do Brasil, que a imprensa e muitos torcedores já conheciam. O Denilson deixou o clube, o Brasil inclusive analisa a possibilidade de abandono de trabalho. Denilson que falou que o clube era uma bagunça, da falta de respaldo de diretores ao grupo de atletas, que ninguém aparecia no vestiário, era só o Hélio e o Kleber, que ele conhecia poucos dirigentes no Bento Freitas. Depois da saída do Denilson, que relatou também invasão e agressão de um treino, que não foi nem no Bento Freitas, foi fora da cidade, lá no Marina, onde o Brasil trabalha, o Ramon também pediu para sair, centroavante, que depois se descobriu aí que o jogador vinha sendo ameaçado, ele e sua família, pelas redes sociais, em virtude da má campanha do Brasil. Ainda com relação ao futebol, o Fernando Leite, gerente de futebol do Brasil, que foi contratado por esta administração do Newton Pinheiro, e o Fernando Leite é responsável pela contratação de boa parte do elenco que está aí, inclusive o Denilson. O Fernando Leite, as informações que saíram para a imprensa, é de que ele não tinha um bom relacionamento entre o clube, com conselheiros, com dirigentes, não tinha também um bom relacionamento com a imprensa, e o Fernando Leite acabou sendo desligado também. Havia uma pressão muito grande em cima do Newton Pinheiro para a saída do Cláudio Tencati e do Fernando Leite. Pois bem, quando a saída oficial do Fernando Leite foi anunciada, o profissional já nem estava mais no Bento Freitas, já afastado há praticamente uma semana, em virtude de problemas pessoais, questões de saúde envolvendo a sua família. Aí veio as dúvidas. Será que realmente ele não tinha um bom relacionamento dentro do grupo? Será que ele não saiu em virtude dos problemas particulares que teve com saúde na sua família? Também não ficou bem claro o porquê da saída do Fernando Leite. Aí a gente vê que as coisas não caminhavam bem no Bento Freitas e tudo explodiu com as declarações do volante Denilson. O presidente Newton Pinheiro,
que, como eu disse no vídeo anterior, não conheço pessoalmente. Tive a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes quando trabalhava na Rádio Universidade, mas não o conheço, não temos um vínculo de proximidade. Tenho a total certeza que tem as melhores das intenções quando assumiu o clube, é torcedor chavante, todos sabem, mas demonstra talvez não ter conhecimento da real situação do Brasil e talvez não estar preparado ainda para assumir o clube, ou até mesmo, né, não estar cercado de pessoas que podem realmente ajudá-lo. Vocês não estão comprometidas com a direção do clube. Por quê? Porque até as declarações de Nilson, quando depois ele foi ouvido e aí apareceu para a imprensa para falar, poucas vezes o Newton tinha dado entrevistas. E quando deu entrevistas, não foram entrevistas esclarecedoras. Houve até um episódio que ele convocou uma coletiva para falar da permanência do departamento de futebol naqueles momentos que vai sair Montanelli, vai sair Menegotto, não sai. Ele convocou uma coletiva, se esperava que se definisse a saída ou não do departamento de futebol. Ele disse que o departamento de futebol ia permanecer, que ele queria permanência. O departamento de futebol, através do Montanelli e do Menegotto, não garantiu permanência, ou seja, nada foi resolvido na coletiva que foi convocada para nada, praticamente depois de que se ouviu as duas partes. Por fim, o Montanelli se afastou do departamento de futebol por questões de saúde, e a última informação é de que o Marcelo Menegotto, diretor apontado aí pelo Montanelli, também não permanece, vai deixar aí o departamento de futebol, se não já o deixou. Então essas questões, a gente vê que as coisas não estavam bem alinhadas no Bento Freitas, não estavam falando a mesma língua dentro do clube. Com relação ao presidente Newton Pero, como eu disse, antes da situação do Denilson, que depois das declarações ele se manifestou e fez bem, admitindo os erros, colocando a sua versão, antes, como eu disse, ele pouco apareceu. Muitas vezes outras pessoas, quando ele tinha que falar, falavam por ele. O presidente disse que está sempre no clube. Se ele está sempre no clube, por que de vez em quando ele não vai no vestiário? Ou se vai no vestiário, por que não coloca isso para fora? Porque depois das declarações do Denilson, o que parece é que realmente não havia respaldo dentro do vestiário, para o Hélio e para o Kleber, e parece que antes também não havia respaldo para o Tencati. A saída do Tencati era quase que inevitável. O técnico já vinha colocando muitas vezes a culpa dos maus resultados no grupo. Quando você começa a fazer isso é porque você perdeu o grupo. Como ele falou, tem jogador que não entende, dentro de campo o jogador não corresponde, nós temos um grupo limitado, tem jogador que está de mimimi. Quando essas declarações acontecem é porque realmente o técnico não tem a confiança do grupo, não tem mais o grupo sob controle, e isso fatalmente iria levar a saída do Tencati. Embora a gente observe agora que o problema não era apenas o Tencati, e sim muito mais o grupo limitado que tem o Brasil, tecnicamente até mesmo em termos de opção. Então, por esses fatos, a gente vê que as coisas não estavam bem alinhadas no Bento Freitas. Por exemplo, o presidente Newton Pinheiro, depois das declarações de Nilson, disse que ficou sabendo das possíveis agressões, que eu acredito que tenha acontecido, não é? O jogador não tinha por que mentir. Depois do fato acontecido, à noite, depois que tinha inclusive o Denilson, o Denilson já tinha dado as declarações, enfim. Então isso mostra que falta comunicação realmente dentro do Brasil, porque acredito que dirigentes estavam acompanhando o treino, a comissão técnica estava acompanhando o treino. Será que não chegaram no Bento Freitas e não falaram para alguém? Será que tinha alguém para ouvir no Bento Freitas? E por que ou o porquê de não falarem? O presidente ficar sabendo por terceiros bem após do ocorrido, Então a gente vê que falta a comunicação dentro do Brasil, as coisas não estão alinhadas. O problema financeiro do clube não é culpa exclusivamente do Newton Pinheiro. Como eu disse no vídeo passado também, as questões financeiras do Brasil é uma bola de neve. Vem passando de direção para direção e nenhuma delas até agora foi competente em parar essa bola de neve e conseguir desmontar, desmanchá-la. Ela vem crescendo e tudo indica que esse ano vai crescer mais ainda, porque o Brasil está contratando para tentar evitar um rebaixamento. Então o Newton Pinheiro, ele até disse que a culpa é do presidente porque ele toma as decisões, e ele está correto. A decisão por fazer não aceitar a ideia lá no início do departamento de futebol de formar um grupo com outra característica, ele teve que aprovar, ele teve que bancar aí a decisão do Tencati ou do departamento de futebol, A questão salarial, infelizmente, é uma coisa comum no futebol brasileiro, Todo trabalhador tem direito de receber os seus rendimentos no final do mês sem atraso.
Mas isso acontece, inclusive nos grandes clubes. Como é que não vai acontecer em clubes como o Brasil de uma estrutura? Não justifica, mas acontece. Mas o presidente tem que ir, tem que aparecer e falar, né, dar as caras, explicar pro seu atleta, como fez o Renato, né, que agora assumiu a vice-presidente de futebol e foi lá e disse que o Brasil iria quitar pelo menos parte da dívida dessa semana, e foi o que ocorreu. Também o Eduardo Zequira, advogado, que integra o departamento jurídico do clube, diz que esteve na CBF esta semana e o Brasil vai receber nos próximos dias um recurso que vai ajudar a quitar aí a segunda folha. A ideia é pelo menos até setembro, quando vence a folha do Brasil, o Brasil consiga quitar a segunda folha e ficar com apenas uma em atraso. Vamos ver os próximos capítulos, mas a retrospectiva mostra que os problemas do Brasil, a falta de comunicação, o desalinhamento da direção, vem desde lá do início com esses episódios aí. E o presidente Nilton Pinheiro, se realmente está dentro do clube, ele precisa ir no vestiário de vez em quando, ele precisa falar mais à imprensa, precisa falar mais principalmente aos seus torcedores e aos seus funcionários, jogadores e tudo mais. Se ele já faz isso, isso tem que sair também para a imprensa, não só as coisas ruins, tem que sair para o torcedor, principalmente, né? E para que não fique apenas dizendo, o presidente não aparece, o dirigente não aparece, né? É preciso ter transparência no Brasil, né, para que as coisas realmente sejam claras e o torcedor entenda toda esta situação. Vamos ver, né, se o extracampo acertando o rumo, né, encontrando o rumo certo, não ajuda o dentro de campo a tirar o Brasil desta situação. Tá certo, pessoal? Não te esquece de se inscrever no canal. Grande abraço.